Há carros que entram em nossa memória e nunca mais saem. E há carros que fazem com que nós apaixonemos por essas máquinas incríveis. E hoje é a história de um carro que nunca saiu da minha memória. Hoje é a história do Volkswagen Brasília. Bom, o mundo olhava para a Europa porque a Europa era o berço do automóvel. Tudo que tinha de mais moderno, tudo que tinha de melhor existia na Europa. Marcas do cuore esportivo, da liberdade, de tudo aquilo que um carro poderia proporcionar, estava lá na Europa, né? E, evidentemente, voltando aqui para o Brasil, esse carro, o personagem de hoje, não nasceu na Alemanha. E é um carro genuinamente brasileiro. Mas nem tanto, vocês já vão entender. Nos anos 70, o Brasil vivia um momento peculiar, igual a todos os outros momentos que o Brasil viveu. Estávamos no auge do milagre econômico e estávamos também no auge do regime militar. E, no meio disso tudo, a Volkswagen precisava de um carro novo. O Fusca era o carro do povo, literalmente. A Kombi era o seu utilitário mais vendido. Mas faltava algo moderno. Algo que faria com que o povo literalmente pudesse andar de carro. Foi aí que eles decidiram criar um projeto novo baseado no chassi do Fusca. E assim começa o projeto do Brasília. O Brasília foi lançado em 73, sim, ele é uma homenagem direta à capital do país, tá certo? E eu chamo de O Brasília, tá? Mas a Volkswagen chamou de A Brasília porque homologou como perua, né? Porque hatchback recolheria mais imposto. Coisas que só temos na legislação brasileira. Bom, o projeto que foi feito no Brasil, com base mecânica do Fusca, motor traseiro arrefecido a ar, e um design bem mais moderno e um espaço interno bem mais maior, usando da mesmíssima plataforma. Ele era um Fusca evoluído, mais prático e mais voltado para a família, né? E pouca gente se ligou, mas ele é baseado no tipo 4, mas ele na verdade é do tipo 3. Já já eu entro nisso. Bom, como eu disse, as suas características era de motor traseiro de cilindros opostos, simples, resistente, manutenção barata, porta-malas na frente e atrás, e ele não era rápido, mas era confortável e confiável. E isso, no contexto do Brasil da época, era muito mais importante do que desempenho. Foi aí que o Brasília virou meio que uma febre. Ele viralizou no Brasil da época dos anos 70, em que era um carro visualmente bonito, né? E evidentemente mais moderno do que o próprio Fusca, né? E também era um carro de classe média, posso assim dizer, da época, né? Era um carro da galera que estava ali subindo na vida e poderia, entre muitas aspas, experimentar o que o dinheiro poderia trazer. Eu não posso bem dizer sobre isso, vocês já vão entender. Bom, e aí o carro foi, como disse, um sucesso, né? E também, evidentemente, teve coisas que me chamaram muito a atenção e, evidentemente, o Brasília, por ser um carro muito bem construído, ele acabou sendo importado, né? Não se restringiu apenas ao mercado brasileiro, como acontecia na época e era até comum à época, né? Ele foi exportado para a América Latina, vendido na Europa e, evidentemente, até na África. Sim, existia o Brasília vendido na África, chamada de Igala ou Igala, não sei como é que você chama como você quiser. E foi vendido, né, como disse para vocês, nas Américas e na Europa, né? Porém, né, eu tinha falado para vocês que ele é baseado no tipo 3, né? E ele tinha um design baseado no tipo 4. E
para vocês que gostam muito da história da Volkswagen, como eu gosto, vocês sabem que mais ou menos aí nessa época, no início dos anos 70, foi quando a Volkswagen como um todo começou a declinar por causa de carros mais modernos, né? E foi aí então que tudo começou a ruir para o Brasília ou a Brasília. Todo sucesso começa a declinar. E nos anos 80, carros mais modernos, projetos mais avançados e, evidentemente, o fim foi inevitável lá em 1982, certo? Bom, como eu disse para vocês, ele teve motores boxer de cilindros opostos, né? E várias litragens, vocês já vão entender. Bom, de padrão ele teve o 1600, né? Com 1584 centímetros cúbicos, 4 cilindros, arrefecido a ar e 65 cavalos depois, e no começo tinha 60 cavalos, né? O seu torque era de 11,7 kgfm a 12 kgfm, né? Evidentemente, ele utilizava carburadores Solex 32 PDSI e também tem uma versão de 1.300 centímetros cúbicos a álcool com módicos 49 cavalos, focada na economia e, evidentemente, transmissões de 4 velocidades, né? E uma coisa curiosa, nas minhas pesquisas que eu procurei, né, eu não achei informações sobre Brasília com motor 1500, né? E também eu não sei se não foi lançada, mas é muito comum a galera pegar os chamados motores miliquina, como os coroas chamam aí, certo? Esses foram os motores que o Brasília foi vendido, né? E meu pai teve um Brasília do cor champanhe bege, se eu não me engano, né? E foi um carro sensacional. Não andava nada, gente. Eu falo como testemunha. Ele pagava IPTU, mas era um 1600, carburador único, né? E 60 cavalos. Era um carro ok, modesto, para o que lhe era proposto, né? Então, sim, ele foi um carro que marcou a minha vida e foi um dos primeiros carros que me fez gostar de carro, tá? Ele era símbolo de uma época, como eu disse, né? E uma época peculiar, digamos, e uma época que creio eu que jamais vai voltar, né? E ele é um ícone brasileiro, apareceu em novelas, filmes, enfim, ele é um carro que é um ícone moderno, certo? E se você gostar desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, tá? E se você gostar para valer mesmo, de fato, seja assinante por apenas R$ 3,90 por mês. Você se torna assinante do Mundo Automotivo, seu nome aparece aqui no final dos vídeos e você participa dos nossos grupos secretos comigo, evidentemente, e toda a trupe do Mundo Automotivo, tá? E também tem sorteios exclusivos e você participa de boa parte dos projetos aqui do Mundo Automotivo, tá certo? Siga as nossas redes sociais, fique por dentro de tudo que está acontecendo e até a próxima. Valeu e falou!